Quem é LIDE transforma. O LIDE apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do LIDE Live Rio Grande do Sul, essa que é a 26ª edição. Desejar as boas-vindas a todos os filiados do LIDE Rio Grande do Sul, aos convidados, à imprensa, para esta série de debates que nós viemos fazendo desde o ano passado, desde o início da pandemia. Agradecer a Russell Bedford, que é nossa patrocinadora nessa série de lives que nós estamos fazendo a partir de agora. E o tema que nós traremos para essa semana é os desafios para o desenvolvimento econômico e social do município de Esteio. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o prefeito Leonardo Pascoal. Leonardo Pascoal é prefeito do município de Esteio, reeleito com 85,5% dos votos, e presidente do Consórcio Público de Saneamento Pró-Sinos, que reúne 28 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Funcionário de carreira do Banco do Brasil, atualmente licenciado, é graduado em Economia, Gestão Pública e mestrando em Direção de Recursos Humanos. Foi vereador no município de Esteio, tendo presidido por 2 anos a Comissão de Finanças e Orçamento. Pesquisador científico e estudioso dos problemas sociais, recebeu mais de 10 premiações no Brasil e no exterior, incluindo a medalha de prata na Olimpíada Internacional de Projetos em Meio Ambiente, na Turquia, maior premiação já recebida por um brasileiro. Prefeito Leonardo Pascoal, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco. É uma satisfação poder lhe trazer e poder ouvir tudo que tem sido feito aí no município de Esteio, que tem sido uma referência aí para o nosso estado, toda a sua gestão, e certamente a sociedade, os habitantes de Esteio estão muito satisfeitos, visto a sua aprovação e na reeleição desses próximos 4 anos. A palavra está contigo, muito obrigado. Boa noite, Eduardo. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, né? Uma alegria participar desse debate, desse bate-papo, a respeito do desenvolvimento de Esteio. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando e parabenizar o LIDE pela iniciativa de propor debates dessa natureza e permitir que a gente possa trocar algumas ideias, apresentar um pouco, né, da nossa visão e poder colher também muito da visão de líderes empresariais e de outras pessoas que estão acompanhando esse debate, né? Esteio é um município territorialmente pequeno, né? Nós temos o menor território do estado do Rio Grande do Sul, são apenas 27 quilômetros quadrados, e o 15º menor território do país. Isso por si só nos traz algumas características peculiares, né? Em contrapartida, a gente tem uma das maiores densidades demográficas do país. Em alguns aspectos isso tudo é muito bom, em outros traz desafios diferentes. Uma cidade que tem um território pequeno, ela tem desafios próprios para assegurar um crescimento continuado, né, um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável. Hoje a gente tem praticamente, né, a maior parte do nosso território ocupado
urbanizado. Isso favorece que a gente faça investimentos de infraestrutura. Esteio, sem dúvida nenhuma, é uma das cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil com maior percentual de pavimentação de vias públicas, de infraestrutura urbana, com certeza, porque, claro, num território menor a gente tem uma condição melhor de fazer essa gestão, mas, por outro lado, as possibilidades de crescimento elas também acabam sendo mais exíguas. E quando nós assumimos a gestão, nós já definimos um mapa estratégico da administração municipal para esse período de 2017 e que vai agora até 2024 com a nossa reeleição, onde a nossa visão de futuro para a cidade é justamente que Esteio seja reconhecido como uma cidade referência em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Nós não temos a perspectiva de ser uma cidade que vá crescer enormemente em população, que vai crescer enormemente em indústrias, porque nós sabemos que nós não temos essa condição, dado as nossas características atuais e o nosso território. Então, a gente quer ser uma cidade que possa, onde as pessoas que aqui estão possam viver bem e os negócios, os empreendimentos aqui possam ter um ciclo de crescimento e um desenvolvimento que seja, de fato, sustentável. Mas, para a gente chegar nisso, a gente definiu, então, todo um modelo de governança e gestão que já foi bastante reconhecido com premiações, enfim, mas que, no meu ponto de vista, a maior premiação que ele recebeu foi nas urnas, agora no dia 15 de novembro, com 85,5% de aprovação, para a gente, o principal prêmio que uma gestão pública pode receber. Dentro desse modelo de governança e gestão, a gente definiu lá algumas premissas, alguns focos prioritários, alguns eixos estruturantes e objetivos estratégicos para que a gente consiga chegar, então, a esse patamar de ser uma cidade de referência em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Mas eu quero aqui trazer algumas impressões que a gente tem do futuro e também um pouco do que a gente já fez nesse período. Primeiro, e o desenvolvimento econômico e social passa naturalmente pela atividade econômica em si, pelas empresas, pelos negócios, pela geração de emprego e renda. Então, hoje, a atividade econômica da cidade, ela está mais voltada, do ponto de vista de emprego, para indústrias de transformação e também para o setor de serviços, e, claro, a gente tem também um comércio forte, mas do ponto de vista da arrecadação tributária, hoje a gente tem um grande volume concentrado em distribuidoras de produtos de petróleo, até em razão da nossa proximidade geográfica com a refinaria Alberto Pasqualini da Petrobras, aqui do lado, em Canoas. Isso gera, essas distribuidoras de produtos de petróleo, gera um bom volume de recursos, de retorno de ICMS para o município, mas a gente está falando de, em primeiro lugar, gera pouco emprego, e de algo que está atrelado a uma matriz energética que tem um prazo limite. Petróleo é um produto finito, enfim, e cada vez mais há regulações, no Brasil ainda nem tanto, mas fora do país, regulações que acabam desincentivando o uso de derivados do petróleo. Então, essa já é uma preocupação que a gente tem para o futuro, porque ali na frente, a gente não sabe, se daqui a 30, 40, 50 anos, essa matriz energética ela, vai ser descontinuada, e isso vai afetar naturalmente as atividades dessas empresas que estão aqui no município. Então, somado a isso, o fato do nosso território pequeno, eu tenho convicção de que o desenvolvimento sustentável do município de Esteio passa pelo setor de serviços. A gente não tem área, a gente precisa agregar valor em pouco espaço. Então, esse desenvolvimento da área de serviços, no meu ponto de vista, ele precisa de 3 coisas básicas. Primeiro delas é ter incentivo para que prestadores de serviços venham se instalar no município de Esteio. E, nesse sentido, nós fizemos o maior corte de impostos da história da cidade, que a gente reduziu 118 alíquotas do ISS, Imposto sobre Serviço. Colocamos essas alíquotas todas no patamar mínimo constitucional, que é 2%. Então, fizemos esse corte profundo aí, definitivo, para incentivar justamente o setor de serviços. Para o setor de serviços é preciso, claro, ter
qualificação, né, de mão de obra, né, cabeças pensantes, enfim, e a gente, né, tem feito um investimento bastante pesado na área da educação, sobretudo em tecnologia educacional, para despertar competências e habilidades diferentes aqui nos nossos alunos de Esteio. Esteio, que é a única cidade da região metropolitana que atende 100% da demanda na educação, da demanda de vagas na educação, né, um investimento pesado que a gente tem feito, desde a creche até o final do ensino fundamental, que é de responsabilidade do município. Criamos também o Esteio Tech, que é onde a prefeitura compra bolsas em cursos técnicos e profissionalizantes de instituições de ensino, né, para oportunizar também a pessoas, sobretudo de baixa renda, que possam ter acesso, né, a cursos para qualificação, né, e com foco na inserção no mercado de trabalho. E firmamos duas importantes parcerias para incubação de projetos de inovação com foco em empresas, né, ou em ideias de base tecnológica, com a Unicinos e com a Fevale. Então, a prefeitura entra com recurso e as universidades entram com seu expertise, e a gente conseguiu, com isso, né, abrir duas unidades aqui dos polos tecnológicos da Unicinos e da Fevale, incubando ideias e projetos de negócios, né, para que ali na frente eles possam estar maduros suficientes para se estabelecerem como negócios realmente firmes, consolidados. Né, e algo, né, que também vem para contribuir nesse foco para o setor de serviços. E o terceiro ponto, que é igualmente importante, é que a gente precisa ter estruturas para comportar isso, né? Estruturas, falando em prédios, enfim, edificações que possam abrigar essas empresas, esses negócios que venham se instalar na cidade ou que venham a ser ampliados aqui no município. E isso passa por reduzir a burocracia dos processos de licenciamento, né, da atividade de construção e outras questões mais. Nós já avançamos bastante nisso. Quando a gente assumiu, nós tínhamos um plano diretor na cidade que tinha 75 regimes urbanísticos, né, algo absurdo para uma cidade do nosso tamanho territorial, com uma série de restrições. Às vezes uma coisa não podia num lado da rua, podia no outro. Nós fizemos um novo plano diretor com apenas 5 regimes urbanísticos, né, de 75 para 5. A gente fez um novo Código de Obras, o nosso era de 1985. A gente fez uma nova lei de infraestrutura de telecomunicações, porque as empresas de telefonia não conseguiam instalar infraestrutura aqui para poder atender seus clientes, sejam eles, claro, residenciais, comerciais, né? Não conseguiam se estabelecer aqui. Fizemos uma nova lei. Fizemos um novo Código Tributário, mais simples e sem aumentar impostos, porque reduzimos impostos, inclusive, né? Criamos uma política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos, que já conseguiu captar mais de 150 milhões de reais em investimentos privados. Fizemos, né, a primeira Lei Municipal de Liberdade Econômica do Brasil, algo que deu uma grande repercussão, completou agora, dia 8 de agosto, 2 anos da sanção da nossa Lei Municipal de Liberdade Econômica. Nesse período, a gente teve um crescimento de 64,1% na abertura de novos negócios no município em relação aos 24 meses anteriores, né, de 24 com 24. Isso que, nos 24 da Lei de Liberdade Econômica, a gente tem que colocar aí que uma boa fatia, né, desses 24 meses foram já dentro de um período de pandemia que trouxe uma série de restrições e desafios que todos nós somos bem sabedores. E destacar que foram 2.429 novos CNPJs abertos nesse período, né, e desses 41,4% de atividades de baixo risco, ou seja, onde os empreendedores não precisaram de nada, nenhum tipo de autorização prévia, não precisaram pagar nenhuma taxa de alvará, né, nada, né, nenhum custo para estabelecer o seu negócio na cidade. E mesmo a maioria dos demais, de médio risco, só faz o registro e automaticamente já ganha o seu alvará de funcionamento, e aí tem 12 meses para obter os seus licenciamentos, sejam eles ambientais, sanitários ou o que for. Tem um prazo de 1 ano, né, para obter um licenciamento ambiental, por exemplo, que aqui, na média, a gente leva 40 dias para emitir, né? Também um prazo médio que não se encontra em muitos municípios, né? O prazo médio do licenciamento ambiental, que quando a gente assumiu era de 1 ano, mais ou menos, né? Então, esse foi um avanço importante. Nós também nos preocupamos com algo que muitas vezes passa desapercebido, mas que igualmente é importante para a empregabilidade
do município e também para atração de negócios. Nós conseguimos reduzir o custo do transporte coletivo, que é um tema muito em voga, né? Está colapsando em vários sistemas, né? Em vários municípios. A gente conseguiu fazer uma redução da tarifa do transporte coletivo e, com isso, aumentar o número de usuários. Isso é importante porque a empresa de esteio que vai contratar alguém fora de esteio vai ter um custo menor, porque boa parte do transporte coletivo quem paga é o empregador, mas também é importante para a empresa de Porto Alegre, de outra cidade, que vai contratar um esteiense, sai mais barato do que ele contratar, por vezes, alguém dos municípios vizinhos, onde a tarifa interna é mais cara. Né? Eu vejo, né, desafios aí que a gente precisa enfrentar para o futuro, que não são poucos, né, mas que a gente vem trabalhando. Um deles é, usando agora o exemplo da Lei de Liberdade Econômica, nós pretendemos, ainda nesse ano, no máximo no início do próximo, propor uma lei de liberdade urbanística. Não há por que o poder público regrar e exigir e fiscalizar tanto construções privadas, indo num nível de detalhamento que extrapola qualquer justificativa. O poder público não tem que estar se preocupando se a janela da casa do cidadão lá que ele está propondo construir tem o tamanho A, B ou C, se está dentro do regramento, se o empreendedor que vai construir, né, lá um condomínio de casas, se a porta do banheiro tem tal tamanho, tem tal dimensão, isso está no risco do empreendedor. Se ele vai construir uma coisa que não vai ter interessado, o risco é dele, é o recurso dele que foi aplicado ali. O poder público tem que se preocupar com os impactos dos empreendimentos, os impactos a terceiros, naturalmente. Se eu vou fazer um negócio que vai prejudicar a mobilidade, a drenagem, enfim, eu tenho que encontrar possibilidades de mitigar especificamente isso, né? E tenho que me preocupar com o planejamento urbano, isso sim, né? Porque o poder público tem que olhar para o planejamento urbano da cidade como um todo. E, por vezes, a gente não faz isso porque fica perdendo tempo olhando a miudeza lá do projeto, enfim, do cidadão, né? Entrando em particularidades que não dizem respeito ao poder público, porque não muda nada para o poder público, né? E nem para a sociedade de um modo geral. Então, a nossa grande aposta é conseguir fazer agora uma lei de liberdade urbanística para avançar nesse sentido e estimular também a construção civil, que é um setor, né, que responde muito rápido a estímulos, e um setor também que é intensivo em termos de mão de obra, gerando emprego e renda. Nós criamos aqui, para a pandemia, mas a gente estuda também a manutenção disso, um programa social chamado Renda Certa, de transferência de renda, mas que tem um diferencial. Né? Os programas de transferência de renda, muitas vezes, eles esquecem da porta de saída, né? Só tem a porta de entrada. Nosso programa, né, para permanência no programa, é preciso que a pessoa ali ela participe de cursos, de formações, de capacitações que a possibilitem, ali na frente, dentro de um determinado prazo, poder se emancipar e se libertar das amarras do aparelho estatal. A gente não quer que a pessoa fique refém do poder público para o resto da vida dela. Programas sociais e de transferência de renda são necessários, são importantes, né, mas eles não podem durar para sempre. Quando eles duram para sempre, ou quando eles aumentam o número de beneficiários, é um atestado do seu insucesso. A gente tem que comemorar a redução no número de beneficiários. Não porque mudamos os critérios e os tiramos, mas porque aquelas pessoas conseguiram emancipar. Um exemplo disso é que nós temos aqui um problema que a gente tem em todas as cidades, praticamente, mas sobretudo na região metropolitana, é população em situação de rua. Né? A gente vê inúmeros albergues. O albergue nada mais é do que um local para a pessoa passar a noite, fazer uma refeição e dormir. Ele não emancipa o sujeito. Aquela pessoa vai ficar o resto da vida indo no albergue, entrando às 7 da noite com as suas trouxinhas e saindo às 7 da manhã. Aqui nós constituímos uma república. A pessoa mora lá, mas nesse período tem uma tecnologia social que a gente chama de corredor de promoção, de corredor social, né? Em que ele vai ali ou se inserir no mercado de trabalho ou vai virar um empreendedor. A gente tem várias pessoas que estavam em situação de rua e que viraram microempreendedores, tocaram seus negócios e hoje estão conduzindo a sua própria vida sem depender do poder público. Então, é isso que eu acredito, né? Que a gente precisa criar estímulos, né? Mas estímulos, sobretudo, para que as pessoas possam caminhar
com as próprias pernas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a cidade de Esteio de hoje ela já é muito melhor que a de 4 anos atrás, e a população reconheceu isso, né? Mas ali, ao final de 2024, quando terminar o nosso mandato, né, a cidade com certeza será uma cidade ainda melhor. Nós temos o objetivo de que não fique um palmo de terra na cidade sem ter pavimentação. Nós queremos chegar já no final de 2024 com a universalização do esgotamento sanitário. Ainda nesse ano, se tudo der certo, a gente deve chegar a 70% já de cobertura, né? Que é algo que no Rio Grande do Sul a gente praticamente não encontra em poucas cidades um percentual já tão elevado, né? Porque a gente sabe da importância do saneamento básico para a qualidade de vida das pessoas. Estamos estruturando de forma consorciada aqui com alguns municípios uma PPP de resíduos sólidos, porque isso também é hoje um elemento que é muito custoso para o poder público, né, em termos de dispêndio de valor no orçamento, e algo que não resolve o problema do resíduo, né? A gente vai lá e enterra num aterro sanitário, um custo gigantesco para transportar lixo. A gente está estruturando uma PPP para conseguir dar sustentabilidade também nessa operação. Fomos o primeiro município a fazer a adesão, ainda em 2017, da parceria público-privada da Corsã, né, de esgoto, né? Então foi a primeira cidade a fazer essa assinatura, e trabalhamos forte para conseguir fazer o convencimento também em outras cidades, porque a gente acredita fortemente nisso, né? E fizemos os maiores programas de infraestrutura da história da cidade, em pavimentação, em drenagem, investimos muito em drenagem, aquela obra que ninguém enxerga, né, porque está embaixo do chão, mas que gerava milhões de reais anualmente aqui em prejuízos para moradores e para empresários da cidade. E hoje, felizmente, essa é uma página que ficou para trás. Estamos agora entregando, provavelmente no próximo mês, no máximo em outubro, o nosso condomínio industrial, que foi executado pelo poder público e vendido para o setor privado poder instalar ali algumas empresas, fica do lado do Parque Assis Brasil, e está já dos 19 lotes que nós tínhamos nesse condomínio, já 15 já com empresas definidas, temos apenas 4 que agora, dia 2 de setembro, se definem, então, as últimas empresas a se instalarem, né? E, para finalizar, em termos de oportunidades e desafios também para o futuro, né, a gente precisa ter um debate, e a gente tem procurado isso junto ao Estado, um debate muito franco com o governo do Estado sobre o Parque Assis Brasil, né? O Parque Assis Brasil ocupa 141 hectares do município de Esteio, que é um município que tem pouco território, tem um potencial gigantesco, mas sob a gestão plena e total do Estado, ele jamais vai conseguir entregar, em termos de resultado, aquilo que ele tem potencial, né? Como o maior centro de eventos do Estado do Rio Grande do Sul. Ali a gente poderia ter eventos e atividades diariamente, mas a gente sabe que sob a gestão do Estado, isso é muito difícil, né? O Estado não tem esse know-how, esse expertise, né? E muito menos essa vontade, porque não é o seu negócio, né? E para trás do Parque Assis Brasil, que é uma discussão muito mais profunda, a gente tem lá entre, né, a antiga linha férrea ali, que hoje é uma linha comercial, né, administrada pela Rumo Logística, até a BR-448, ali uma área que hoje é uma bacia de reservação natural, é uma, né, lavoura de arroz, ali em torno de 600 hectares, é uma área arrendada, tem toda uma discussão ambiental sobre a área, que perpassa Esteio, enfim, né, mas que é uma área que lá no futuro, lá na frente, certamente será cogitada como uma área de expansão urbana, e para isso precisará ter todo um investimento por trás para que isso não resulte em alagamentos e enchentes na cidade, nas áreas já existentes, né? Mas são oportunidades de crescimento para o futuro, né? Não serei eu o prefeito, né, que vai conduzir isso, porque isso é, né, para muito mais adiante, mas são oportunidades de crescimento para o futuro que a gente precisa, assim, discutir com muita clareza, muita transparência, muita franqueza, realmente, porque ali na frente esse debate vai se impor, e é melhor que a gente tenha feito isso de forma planejada e organizada do que depois ali na frente de forma totalmente atabalhoada, né? Então, em suma, né, em linhas gerais, para provocar inicialmente esse debate, mas eu sempre acho muito mais enriquecedor as perguntas, né? Seriam essas as minhas manifestações, agradecendo mais uma vez a oportunidade, Eduardo.
Obrigado. Bom, prefeito, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Para aqueles que não conhecem o prefeito, mas aqui estão nos assistindo no nosso canal, em todo o Brasil, o prefeito Pascoal sempre participou das nossas reuniões do LIDE, é uma referência aqui no estado, como implementando uma gestão moderna, uma gestão inovadora, baseada em menos burocracia, redução de impostos, melhoria dos processos de educação, melhoria da competitividade do município, que é algo que a gente sempre, que é um dos grandes pilares aqui do LIDE, que a gente tem trabalhado, a gente trabalha junto com o CLP, junto com algumas outras instituições para poder ajudar o poder público com as ferramentas para melhorar essa gestão, e o prefeito Pascoal sempre esteve alinhado com esses. Eu acho que é importante poder ressaltar isso para todos que nos veem e nos ouvem, de todo esse trabalho que vem sendo feito, e certamente que a sociedade aí de Esteio está satisfeita e teve essa reeleição com esses números que eu acredito que foram os maiores números do estado de aprovação. Prefeito, vamos começar por um tema, e aí que foi o último que foi exposto aí na sua explanação, que é um tema que é onde também Esteio é muito conhecida nacionalmente, que é ser a cidade sede da Expo Inter. E aí, esse ano, nós já estamos abordando um período mais ameno, um período mais, vamos dizer, mais de pós-pandemia do que pandemia, principalmente e também o prefeito foi um dos que também entenderam que a vacina era a única saída para que tivesse realmente um avanço para dirimir os impactos da pandemia, e deve estar avançando muito bem, se puder nos situar com os números de como estão os números de vacinação aí no município, e como é que está essa mobilização e os efeitos e essa organização para receber essa que vai ser talvez a maior feira presencial e que vai gerar impacto aí no município, vai também gerar impacto de pessoas, de econômico e coisas. Essa retomada, como é que vocês estão se organizando para isso, visto que essa é uma feira conhecida mundialmente, né? Talvez, se não é a primeira, é a segunda maior feira de agronegócio do país. Hoje a Expo Inter é a maior feira a céu aberto da América Latina, né? A gente recebe aqui, numa Expo Inter normal, né, algo em torno de 500 mil de pessoas ao longo dos 9 dias da feira. Chegamos a receber, por vezes, 100 mil pessoas num dia, né? Quando nós começamos a discutir a Expo Inter de 2021, num primeiro momento entre prefeitura e estado, né, a gente tinha muita clareza do tamanho da responsabilidade que era propor o evento, até porque ele vai ser, digamos, o primeiro evento, o primeiro grande evento desde o início da pandemia. E isso também vai acabar ditando um pouco do que vem daqui para frente. Então, a gente tem um grau de responsabilidade ainda maior, porque se a Expo Inter der certo, e tenho certeza que vai dar, ela vai ajudar a fazer com que outros eventos, o Rio Grande do Sul tem a tradição das feiras de primavera, agora que ainda é, né, dentro do setor do agro e que acontece no segundo semestre, né, mas de outros eventos, de outras áreas acontecer também. E a preocupação, claro, é com os protocolos sanitários para que a gente possa ter uma feira que seja segura para os visitantes e para os expositores. E nesse sentido, a gente conseguiu avançar muito bem, né? O parque tem 141 hectares, então é uma área gigantesca, né? Claro que há áreas de concentração de público, né, como os pavilhões, mas haverá uma capacidade máxima de acesso nesses pavilhões. Além disso, todos os expositores, né, vacinados já previamente, vacinados, estarão no parque. Todos que serão expositores também testados para a Covid-19 previamente, e um controle de público também rigoroso, com um teto máximo de público por dia. E nós tiramos aquelas atividades que são mais concentradoras de pessoas, né? Ou aquelas atividades que obrigam a pessoa a ter um risco maior
por conta do consumo de algum alimento ou pela necessidade de estar falando, ficando sem máscara, né? Então, shows, parque de diversões, degustações, né? Bancas de degustação, isso tudo nós não teremos nesse ano, né? Teremos os shows virtuais, mas sem a presença de público na Expo Inter Digital pelo site. Então, a feira ficará muito mais voltada especificamente para negócios, né? Que é o principal objetivo da feira, naturalmente, né? Embora a Expo Inter tenha sempre uma relação com o público urbano, a gente diz que é o encontro do campo e da cidade, o seu grande objetivo é a realização de negócios. Na última Expo Inter normal, digamos assim, foram quase 3 bilhões de negócios realizados aqui no Parque Assis Brasil. Então, os protocolos são bastante rigorosos, mas uma coisa que eu tenho dito também com muita clareza, e a gente fez questão de que os protocolos no parque eles têm que ser semelhantes aos protocolos que a gente está lidando na vida real, né? A gente não pode também esquecer do que a gente já está vivenciando hoje, né? E eu tenho convicção de que a Expo Inter será muito, mas muito mais segura do que um domingo na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, que reúne mais gente, com menos protocolos, com menos cuidados. A Expo Inter será, sem dúvida nenhuma, mais segura do que isso. Será mais segura, inclusive, do que um passeio no shopping no final de semana, que também tem mais pessoas e num ambiente fechado, né? Então, nós estamos muito seguros e tranquilos de que a Expo Inter vai ser um grande sucesso, não só do ponto de vista de negócios, né? A gente teve um grande número de animais inscritos, um grande número de expositores de máquinas e implementos, um grande número de agricultores, de agroindústrias inscritas para a Feira da Agricultura Familiar. Então, vai ser um grande sucesso do ponto de vista de negócios, mas também será um grande sucesso do ponto de vista dos protocolos sanitários, e com isso nós vamos ajudar que outros eventos, né, possam acontecer. As grandes feiras do agro no país, todas elas foram canceladas. A Expo Inter, né, é a única que se mantém. Já no ano passado nós realizamos num formato digital, mas esse ano já com público novamente. Eu tenho certeza que isso vai contribuir para a retomada de outras atividades de natureza semelhante. Exatamente, prefeito, e dessa forma nós aqui no LIDE queremos lhe parabenizar por essa liderança e por essa coragem, de esse empenho de realmente fazer com que tenhamos a retomada da Expo Inter, e sempre, desde o ano passado, nós entendemos que viabilizando com protocolos, com segurança, de forma bem realizada e organizada, as pessoas estão mais protegidas nesses locais do que se deixadas em locais, vamos dizer assim, a Deus dará, como se tivessem sem elas, sem uma mobilização, uma organização. Hoje, dentro das empresas, todos estão já cientes dos protocolos realizados, e eu acho que a grande proliferação é num ambiente não de trabalho, e sim em ambientes fora do trabalho, na sua casa, ou parques públicos. Então, parabéns aí por essa liderança e de ser referência aí para o nacional nessa retomada dos grandes eventos aqui no estado e, vamos dizer assim, dos grandes eventos agro do país. A gente tem alguns questionamentos, já lhe parabenizando por algumas ações colocadas. E depois eu vou ter esse ponto, eu queria que nos situasse também em relação a como é que está o processo de vacinação, os números da vacinação aí, como é que está o controle da pandemia interno. Mas eu já vou fazer aqui a pergunta e já responde as duas. Foi colocado aqui que o setor de serviços seria, vocês colocaram como planejamento a grande matriz do desenvolvimento, onde vocês acreditam que pode ser um grande desenvolvimento para o município, pelo tamanho, pela densidade. E aí foi feita uma ação contrária àquilo que a gente realmente vê hoje normalmente, que é, ao invés de aumentar imposto, baixar impostos, e desburocratizar e baixar impostos para acelerar a atividade econômica e colocar um ambiente mais saudável para quem quer empreender e pagando menos.
o quanto isso impactou em negócios, o quanto isso impactou, porque às vezes a gente coloca assim, diminuir impostos não quer que diminua a arrecadação, porque muitas vezes tu vai dobrar o número de negócios e vai acabar baixar os impostos, quer dizer que tu vai arrecadar, às vezes, mais do que arrecadaria aumentando os impostos, porque às vezes aumentar impostos é estrangular a atividade econômica, muitas vezes que já tem uma alta taxa de impostos a pagar e de responsabilidades a ter. Então, eu queria colocar nessa linha como é que são os números, o que vocês já tem as métricas de quanto isso impactou nessa baixa dos impostos. Foram dois movimentos, né? O primeiro, com a Lei de Liberdade Econômica, a gente isentou das taxas de licenciamento os negócios de baixo risco. Então, isso foi há 2 anos atrás. E o temor era que isso impactasse, primeiro, na arrecadação das taxas de licenciamento. Pelo contrário, aumentou a arrecadação com as taxas de licenciamento, né? A gente teve um maior número de empresas, de negócios abrindo na cidade, ou se formalizando, porque alguns existiam e não estavam formalizados, até por receio de burocracia, enfim, né? E a arrecadação com as taxas de licenciamento nesse período aumentou, mesmo que para mais de 40% dos negócios da cidade, elas sejam totalmente isentas, né? Mas veio tanto negócios a mais, né, que demandam, né, pelo seu porte ou pela sua atividade de licenciamento, que a arrecadação até aumentou desse tributo específico. E em relação ao ISS, nós já vimos fazendo um estudo para fazer a redução gradativa do imposto, né, e fazendo aos poucos, enfim, e para alguns segmentos. Com a entrada, né, da pandemia, nós vimos que ali era uma oportunidade, então, da gente fazer esse corte de forma mais profunda. E aí fizemos realmente numa vez só, né, em 1º de julho, entrou em vigor em 1º de julho do ano passado, né, então ali bem no início ali da pandemia, a gente fez o corte daí de todas essas 118 alíquotas e já para o patamar mínimo, né? Nós queríamos já experimentar qual seria o comportamento, né? E para nossa felicidade, nós não tivemos redução na arrecadação, mesmo considerando, a gente tem que lembrar que a pandemia acaba distorcendo todos os dados, né? Porque a gente não sabe como teria sido, né? Isso tem que fazer um desenho econométrico para poder, né, ter isso de forma mais precisa, né? A gente não sabe exatamente como seria se não fosse a pandemia, né? Mas o que a gente estima sempre é que com a pandemia foi pior, né? E mesmo nesse cenário, nós não tivemos redução na arrecadação do ISS, né? A gente tem aí 1 ano dessa medida já em vigor, né? Então, isso não comprometeu de modo algum a capacidade da administração municipal de honrar os seus compromissos, né? De modo algum. Isso não foi... nós não somos irresponsáveis também, né? Não faríamos algo que pudesse, de alguma maneira, comprometer a sustentabilidade da própria operação da administração municipal. Mas a gente queria fazer justamente para mostrar na prática que dá para fazer. O debate sobre carga tributária, sobre redução de impostos no Brasil, ele tende a ser, normalmente, de ordem ideológica, né? Aqueles que defendem a redução do tamanho do Estado defendem a redução da carga tributária, e aqueles que defendem um Estado mais presente, mais forte, né, defendem que a carga tributária tem que estar num patamar que possa cobrir esse estado de bem-estar social, talvez, que se idealiza. Então, a gente queria fazer na prática, mostrar que dá para reduzir imposto sem ter redução de arrecadação, sem ter redução de serviços. E fizemos isso, né? E nesse período tivemos saldo positivo na abertura de negócios, saldo positivo na geração de empregos, né? Então, dá para a gente acreditar, sim, que é possível reduzir carga tributária. E é claro que esse resultado ele vai se dar também no longo prazo. Tem muitas empresas nos contatando de outros municípios, querendo ter informações sobre essa redução, se ela é permanente realmente, já prospectando a possibilidade de transferir as suas operações para cá. Porque uma empresa de serviços que não tenha necessidade, né, de um ponto específico, né, ela pode estar situada em qualquer cidade onde seja, né, mais atrativo para ela
em termos de custo operacional. Então, tem várias nos contatando desde o início, algumas já que vieram para o município, então o resultado ainda mais positivo, tenho certeza que a gente vai colher aí no médio e longo prazo. E foi a mesma coisa que a gente fez na questão do transporte coletivo. A gente quis ousar, arriscar, de criar um ciclo que fosse contrário ao que a gente vê em quase todas as cidades, né? Porque o que a gente vê nas cidades reduz o número de usuários pagantes, com isso o cálculo tarifário exige uma alíquota, uma tarifa maior, aumenta a tarifa, aumentando a tarifa reduz de novo o número de usuários pagantes, né? Porque as pessoas deixam de ir para o ônibus porque vão usar o Uber ou outro serviço, né? E isso encarece de novo a tarifa, que vai reduzir de novo. Então, é um ciclo sem fim e que é perverso, né? A tarifa vai aumentando, o número de usuários vai diminuindo, o serviço vai sendo precarizado e cada vez tem menos gente usando. A gente quis fazer o contrário e fizemos. A gente foi criando num primeiro momento, né? Primeiro, um grau de eficiência e de redução de custos da operação muito significativo, em entendimento com as concessionárias e também com os rodoviários. Conseguimos fazer essa concertação para conseguir reduzir custo operacional. E criamos um estímulo da prefeitura, com algumas medidas para estimular o aumento no número de usuários, com isso, né, melhorar a composição do cálculo tarifário e ir reduzindo a tarifa, e assim o fizemos. Né, baixamos a nossa tarifa já era menor da região metropolitana, e baixamos ela de novo, e hoje estava olhando os novos cálculos tarifários, acredito que talvez para o próximo mês a gente consiga fazer um novo movimento de redução, ainda está em estudo, um novo movimento de redução da tarifa. Isso beneficia os mais pobres, que tem que pagar, mas beneficia também o empregador, que tem que pagar o vale-transporte do seu funcionário. E tudo isso, né, com essa expectativa de mostrar na prática que dá para fazer diferente, né? Porque a gente sempre escuta, né, que o poder público, mas não dá para baixar imposto porque vai cair a arrecadação, não vai ter como pagar os fornecedores e coisa do gênero, né? Quando nós assumimos aqui a prefeitura, só para vocês terem uma ideia, o recolhimento de lixo não era, eu assumi em janeiro, o recolhimento de lixo não era pago desde setembro, né? Hoje, o prazo médio de pagamento da prefeitura de Esteio, após a apresentação dos documentos aqui na Secretaria da Fazenda, é de 5 dias úteis. Esse é o nosso prazo médio de pagamento dos fornecedores da Prefeitura depois da apresentação dos documentos. Isso também, claro, dá segurança para quem vai fornecer para a Prefeitura, né? Para quem vai prestar serviço para a gente, sabe que vai receber em dia, um prazo curto, né? O prazo previsto no contrato é 20 dias, a gente está pagando com 5 dias úteis, de média, né? Às vezes paga de um dia para o outro, em 2 dias. E esse ponto, prefeito, certamente também é impacto quando a gente diz a segurança de receber e o custo. Provavelmente vocês pagam mais barato que vários fornecedores querem, porque sabem que paga bem, honra seus compromissos e aí conseguem não ter que botar no custo algo que a inadimplência das prefeituras, que a gente vê isso muito no Estado, que as empresas às vezes têm que botar no custo aquilo que podem receber depois de muito tempo. Então, é muito interessante, por isso que trouxeram esse tema de como baixar impostos realmente impacta, na verdade, em melhoria nos processos, a melhoria da arrecadação, melhoria da atividade econômica e também impacta no desenvolvimento social. E aqui vamos por um novo ponto. Só para complementar nisso, Eduardo, né, a gente sempre vê muita resistência dos fiscos, né, sejam eles fisco municipal, estadual, federal, nessa questão de redução de impostos. O que é natural, porque o fisco foi feito para arrecadar. Então, a atividade fim do fisco é essa. E é por isso que essa questão ela tem que ser uma decisão política, né? As fazendas, elas têm as suas posições e são compreensíveis porque é a atividade dela, né? Mas tem que ter uma decisão política de arriscar, de ousar e de fazer diferente para conseguir reduzir carga tributária. Mas claro que primeiro também tem que ter equilíbrio fiscal, né? Antes de fazer redução de carga tributária, tem que primeiro fazer com que o Estado, né, lato sensu, possa voltar a caber dentro do bolso do contribuinte, porque hoje não cabe. E já encaminhando nessa sua fala, prefeito, aqui
a gente, quando eu introduzi, eu disse, a gente entende muito a sua visão como uma gestão moderna, tirando o peso de um Estado letárgico, burocrático, para posições e pilares como eficiência da máquina pública, melhoria da gestão fiscal, foco nas atividades essenciais. E aí o tema que a gente vai colocar aqui agora é um tema que vem sendo bastante ressaltado e debatido aqui no Estado, que é o tema das PPPs, privatizações, concessões, que eu acho que está alinhado nessa questão da gestão moderna, de tirar um pouco, botar a atividade dentro de quem sabe fazer de uma forma melhor, mais eficiente, e o Estado regular, ou o Estado, o ente-Estado, regular e poder fazer uma melhor, trazer um melhor serviço para a sociedade. Como é que vocês estão tratando, de que formas estão andando esses temas de PPPs, privatizações e concessões dentro do município de Esteio? A gente sempre vê falar muito, né, das PPPs, que são operações mais estruturadas, mais complexas, né, e que, em geral, ficam situadas em cidades de um porte maior, né, em capitais, enfim, ou no estado, ou nos estados, né? Mas eu acho que isso a gente tem que trazer para o dia a dia, até em situações menores, né? Uma parceria entre o setor público e o privado, ela não precisa necessariamente ser uma PPP, né? No dia a dia tem inúmeros serviços que são públicos, mas que não precisam ser estatais e que a gente pode operacionalizar de forma muito simples, né? Aqui, por exemplo, a gente tinha o prazo médio de exame para o acesso a exames de saúde regulados pelo município, quando a gente assumiu, era de mais de 300 dias, o prazo médio, né? Hoje, nosso prazo médio, varia conforme cada exame, fica na casa de 30 dias. Né? Mas por quê? Porque nós fomos um setor privado para comprar esses serviços. Eu não tenho que ter capacidade instalada própria do município para isso. Até porque o município, quando tem um bem desses, um equipamento para fazer um determinado exame desses, e dá um problema lá numa peça, né, um problema de manutenção, até tu licitar, conseguir, enfim, alguém, tu ficou um tempo ali sem prestar o serviço, e com isso a fila foi aumentando, né? As nossas consultas médicas de especialistas é lá na clínica privada que a gente compra a consulta, né? Porque a gente acaba tendo um ganho de eficiência importante e reduzindo custos, e não gera descontinuidade da prestação do serviço, né? A frota de veículos do município, boa parte hoje em dia ainda é tudo frota própria. Aí são veículos velhos que gastam pra caramba, que estão sempre na oficina, um custo de manutenção gigante. A gente aqui vendeu toda a frota e alugamos veículos. Se o setor privado, que tem mais condições de fazer isso, faz, não é o setor público que vai ter condições de conseguir operar uma frota. Então, a gente foi, aos poucos, terceirizando uma série de serviços, uma série de atividades que não é a nossa atividade fim. O setor privado faz isso há muito tempo e muito bem. Focar no negócio. Qual que é o negócio da prefeitura? Né? São áreas específicas. Né? Na educação, né, a gente tinha... as cozinheiras eram funcionárias públicas da prefeitura. Aí, às vezes, faltava uma, licença saúde, aquilo gerava todo um problema. Na educação, eu não tenho que me preocupar com a cozinha. A cozinha é uma atividade complementar, né? Eu tenho que me preocupar com o dentro da sala de aula, né? Então, esse foco que às vezes falta na gestão pública, que a gente procurou aqui trazer desde o primeiro dia. Eu tenho que focar no que é essencial, na minha atividade fim, no resultado que eu tenho que entregar na ponta. O resto, eu tenho que achar quem faça melhor do que eu, né? Faça de forma mais eficiente que a minha ou forma mais barata que a minha. Né? Mas claro que há as grandes operações que exigem a estruturação de PPPs. Né? Como eu disse, né? a de esgoto, né? Esteio foi o primeiro município a aderir ainda lá em 2017, ela começou a operar efetivamente agora, em 2021, 2020 para 2021. Né? Mas a gente assinou lá em 2017 ainda a PPP. Né? Conseguimos ser credenciados no edital nacional da Caixa Econômica Federal para essa estruturação agora de uma parceria público-privada de resíduos sólidos. Mas a gente tem um grande entrave no nosso estado, que é quando um município sozinho vai estruturar uma PPP,
acaba tendo uma enorme dificuldade junto aos órgãos de controle, né? Todos os municípios que não estruturaram via Caixa ou BNDES, todos acabaram tendo os seus processos de PPPs barrados pelos órgãos de controle. Isso não significa que não tenha que haver controle ou fiscalização, né? Mas se o gestor está propondo algo, ele está assumindo o risco daquela operação. O órgão de controle pode auditar, pode fiscalizar, e depois, se encontrar irregularidades no processo, pode e deve responsabilizar os envolvidos. Agora, o que não pode é não dar o direito de tentar fazer. E isso acontece muitas vezes, né? Por medo, por desconhecimento, por vaidade, mas acaba acontecendo. E isso, então, acaba desincentivando os municípios a buscarem PPPs para problemas cotidianos do dia a dia de forma individualizada, né? E é algo que a gente precisa, sim, avançar muito aqui no estado do Rio Grande do Sul. A cultura de PPPs em outros estados, ela está muito mais avançada do que a nossa, mas assim, anos-luz realmente à nossa frente, mas é por conta realmente dessas restrições. Só conseguiu estruturar PPP de iluminação, de resíduos, enfim, aqueles que estruturaram com o BNDES ou com a Caixa. Que ótimo, são parceiros importantes. Mas a gente não pode acreditar que as virtudes na estruturação das PPPs estão apenas com essas duas entidades, porque senão a gente vai ficar sempre limitado aos editais, à disponibilidade de recursos lá dos fundos dessas duas entidades. Enquanto isso, a gente perde inúmeras oportunidades, né? E também uma coisa que dá para fazer no dia a dia, que a gente tem feito, é fazer a concessão de áreas públicas, né, as áreas que precisam ser feitas, e para entidades, vir para quem queira administrar. Se tem alguém que quer administrar uma praça, que ótimo, né? É uma coisa a menos para a gente estar cuidando. E aqui nós fizemos um posto de saúde em parceria com o setor privado nos entregou o posto de saúde pronto, e uma escola de educação infantil também, feita pelo setor privado, também nos entregou a escola pronta só para a gente mobiliar e iniciar as atividades, né? Tudo em parceria, sempre com o setor privado, dentro, né, da legalidade, mas ousando a fazer diferente, né? E tem muitas oportunidades no dia a dia que a gente pode fazer nesse mesmo sentido. Aí vendemos também os imóveis, né, do município. O município tinha um monte de terreno, enfim, parado, como o Estado tem, como quase todas as prefeituras têm. Nós olhamos, aqui nós temos algum projeto, temos alguma necessidade que precise desse imóvel. Se não tem, a gente foi fazendo leilões e vendendo e nos desfazendo desses ativos. Prefeitura não é imobiliária, não é especulador imobiliário, ficar ali com terreno, né? A gente não tem que ficar também com maquinário, com coisa que não é utilizado. A gente tem que se desfazer desses ativos, pegar esse dinheiro e investir em saúde, em educação, em segurança, nas áreas que são importantes. Perfeito, muito bom, prefeito. A próxima questionamento, aí é um questionamento que hoje talvez é o que está mais se debatendo dentro do Estado, que é a questão do marco legal do saneamento, a questão do IPO da Corsã, e como presidente do consórcio público de saneamento Pró-Sinos, eu queria entender qual é a sua posição, o que vocês estão imaginando, como é que vocês estão entendendo todo esse processo que foi apresentado pelo governo do Estado, e qual é a sua visão em relação a esse projeto. Eu tenho defendido que a gente precisa separar os dois debates, porque um acaba contaminando o outro, né? A desestatização da Corsã é um processo, né, e ele é um processo que tem que ser menos ideológico e muito mais racional, matemático, né? A Corsã tem condições de entregar as metas previstas no marco legal do saneamento no prazo previsto? Sim ou não? Bom, se não tem, é preciso encontrar uma solução, né? Bom, então esse debate não pode ser ideológico. Até porque se a Corsã não entregar, vai perder a concessão, seja ela pública ou privada, né? Se não entregar as metas que estão ali previstas. A questão da regionalização do saneamento, no meu ponto de vista, o Poder Executivo do Estado falhou na condução. Nós estivemos, enquanto consórcio Pró-Sinos, né, que é um consórcio de saneamento, há meses atrás, entregando uma proposta para o Estado daquilo que nós entendíamos e entendemos que seja o modelo ideal da regionalização. O Estado, infelizmente,
deixou para o último prazo para encaminhar uma proposta, e ainda assim porque foi provocado pela Assembleia Legislativa, dentro do prazo que tinha sido estabelecido no marco legal há mais de um ano atrás. A proposta atual de regionalização do saneamento, no meu ponto de vista, ela não é uma proposta para resolver os problemas de saneamento do estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma proposta para atender às necessidades da Corsã. E é por isso que esse debate não pode se confundir. O debate do saneamento, a Corsã, seja ela pública ou privada, enfim, é uma empresa. Vai prestar serviço por sabe-se lá mais quanto tempo, para mais ou para menos municípios, enfim, mas o saneamento no estado do Rio Grande do Sul é que deve ser a prioridade nesse debate. E nesse sentido, eu tenho convicção de que o modelo proposto é um modelo que deixará à mercê muitos municípios, especialmente os municípios pequenos ou municípios que têm operações que hoje são deficitárias, porque não haverá a adesão esperada nos blocos pelo modelo atual. São apenas 3 blocos, sendo que um bloco tem mais de 300 cidades. A adesão a esse bloco será facultativa. Os municípios superavitários não vão aderir a esse bloco, porque isoladamente poderão ter resultados melhores do que nesse bloco, né? E a ameaça de que aqueles que não aderirem ao bloco não terão acesso a financiamentos públicos, ela é uma ameaça totalmente inócua, porque hoje quem está fazendo investimentos pesados em saneamento no país é o setor privado. Não tem recurso nem para financiamento e muito menos no orçamento geral da União para investimento em saneamento, dada a situação fiscal do país. Então, quem está fazendo, como é o caso aqui da PPP, aqui, é o setor privado com fundo de investimento por trás. Então, não é um problema não ter acesso aos financiamentos. E por isso que os municípios não vão aderir, e aí vai ficar à mercê aqueles municípios que têm mais dificuldade, que não vão encontrar um prestador de serviço ou que vão ter um serviço muito caro. A proposta que nós apresentamos ao Estado, e que apresentamos ontem, inclusive, em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, é que o Estado pudesse fazer uma análise por subbacias hidrográficas, né? Semelhante ao que o Estado de Minas Gerais, que é um estado que também tem muitos municípios, tem mais que o nosso, é verdade, mas né, tem uma característica parecida com a nossa, tem muitos pequenos municípios, fez, né? Minas Gerais olhou para suas subbacias e fez análise de viabilidade de cada uma delas. As que eram viáveis ficaram como blocos de saneamento, e as que não eram viáveis, então, foram juntadas com outras, 1 ou 2 subbacias até dar o ponto, então, de viabilidade dessa operação. E com isso se dividiu o Estado. Por que isso é importante? Das 23 subbacias que a gente tem no Rio Grande do Sul, em 15 delas existem comitês de bacia, de muitos anos, inclusive. Aqui o Comitê da Bacia dos Sinos é o mais antigo comitê de bacia do país. Então, já há um fórum permanente em que esses municípios discutem saneamento, né? No nosso caso aqui da Bacia dos Sinos, ainda a gente tem um consórcio, para além do comitê de bacia, a gente tem um consórcio público dos municípios só para tratar de saneamento. Então, já há uma discussão sobre saneamento nesses fóruns, né? Além disso, o espírito da solidariedade que é necessário para adesão aos blocos é muito mais fácil entre um município que é vizinho do outro e que utilizam, por vezes, né, o mesmo curso hídrico para fazer a captação da água, ou às vezes até a mesma estrutura, do que a solidariedade entre um município que está aqui na Grande Porto Alegre e um município que está a 300 quilômetros de distância. Não haverá essa solidariedade espontânea, né? Então, e além disso, né, quando a gente fala em saneamento, a gente está falando nos 4 eixos do saneamento: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. O Estado mandou um projeto só para tratar de água e esgoto, o que demonstra, mais uma vez, que a preocupação é a Corsã, não é o saneamento. Aí imagina nós termos uma conformação para água e esgoto, e depois a gente vai ter uma outra conformação regional para resíduos sólidos e, quem sabe, outra para drenagem urbana. Não faz sentido isso. A discussão vai ficar fragmentada. Um município daqui, né, Esteio, vai discutir água e esgoto com o Rio dos Índios, mas depois vai discutir resíduos sólidos com outra cidade e drenagem urbana com outra, né? A gente já tem várias outras divisões que também não se fecham: a divisão das regiões de saúde, das regiões de agricultura, das regiões de educação, das regiões, né, dos COREDs, dos Conselhos de Desenvolvimento, das associações regionais, já não se fecham. E a gente vai criar aí mais 2, 3
regiões diferentes. Então, se é para resolver problema de saneamento, nós entendemos que esse é o melhor modelo para a gente tentar, pelo menos, estudar, fazer uma alternativa. O que o Estado apresentou foi algo feito às pressas, sem um estudo mais aprofundado, e que vai ter sequelas e consequências por décadas. Né? E essa é a nossa preocupação. Esteio vai ter a universalização de serviços de saneamento com concurso público-privada, com bloco regional ou sem bloco regional, porque a gente tem uma operação superavitária, sempre vai haver um operador, um prestador de serviço interessado em operar aqui. Agora, a preocupação que a gente tem é com aqueles que não têm a mesma condição, né? Com aqueles municípios que dependem de um espírito de solidariedade, né? Para que essa operação possa ser no todo sustentável. E com esse modelo proposto, eu tenho convicção de que isso não vai acontecer. Prefeito, quando a conversa é boa e tem bastante coisa para colocar, o tempo passa voando, e aqui nós já estamos chegando aqui ao final da nossa 1 hora de debate. Eu quero lhe parabenizar, lhe agradecer novamente pela disponibilidade de falar com o nosso público, falar com os nossos filiados, lhe parabenizar por esse processo, por essa gestão moderna, eficiente, que busca no setor privado um desenvolvimento econômico, social, muito saudável para quem quer empreender. Então, eu quero já passar para as suas considerações finais e também um recado para quem ainda não investe, para quem pretende investir em Esteio, o seu recado como prefeito e as suas considerações finais. Eu quero mais uma vez, Eduardo, agradecer a oportunidade de participar contigo e com os amigos do LIDE desse momento. É importante para a gente poder apresentar um pouco das nossas ideias e do que vem sendo feito aqui à frente da administração municipal, né, especialmente naquilo que diz respeito ao desenvolvimento, efetivamente, ao crescimento econômico, né, e que tem impactos não apenas econômicos, mas sociais também, e deixar esse recado realmente de que em Esteio, né, os empreendedores encontrarão um terreno fértil em termos de crescimento econômico, vão encontrar um ambiente favorável para a instalação das suas atividades, dos seus negócios, né, e mais do que isso, né, um município aberto a novas ideias, um município aberto a testar políticas públicas diferentes, né, a testar experiências diferentes, porque é só dessa forma que a gente vai obter resultados diferentes. Se a gente ficar sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, naturalmente a gente vai colher sempre os mesmos resultados ou piores resultados. Não vai melhorar. Né? Então, a gente tem essa busca pela inovação, pela resolutividade, pelo resultado efetivamente. Eu sempre digo aqui que um governo ele tem que ser feito de resultados. Governo de boas intenções, de bons discursos e de bons projetos não muda a vida de ninguém. Pode até ter suas virtudes, mas não tem entrega concreta para a sociedade. Então, aqui a nossa busca é por resultado concreto, que possa impactar, transformar diretamente a vida das pessoas, e felizmente a gente vem conseguindo obter isso, né? Quando a gente olha para os indicadores da cidade, quando a gente olha para o resultado das urnas, quando a gente olha, né, para os resultados aqui da gestão. Então, fica o convite para aqueles que não conhecem, conhecer o município, e particularmente nesse momento, fica o convite para estarem conosco aqui na 44ª Expo Inter, de 4 a 12 de setembro, aqui no nosso Parque Assis Brasil em Esteio. Sei que tu estarás aqui conosco, Eduardo, e fica o convite, né, para todos aqueles que estão acompanhando. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Obrigado, prefeito, novamente, a todos que nos acompanham pelo nosso canal do LIDE, o canal do YouTube. Lembrando a todos para se inscreverem no nosso canal, compartilhar os vídeos, ativar as notificações para acompanhar a programação que a gente traz toda semana com um tema bastante especial, como o que tivemos nessa semana. Boa noite a todos, muito obrigado.